Então, a Páscoa foi uma instituição que foi estabelecida, que foi legislada por Moisés, no capítulo 12 de Êxodo. Ele estabeleceu os modos, estabeleceu os princípios e as formalidades como devia ser celebrada a Páscoa. Então, o capítulo 12 de Hebreus nos relata este fato este que passou a ser parte da vida do povo de judeus nas suas festas anuais, festa de celebração. Apesar de que por algum tempo eles deixaram de praticar por alguma desobediência, mas depois voltaram ao princípio da palavra e voltaram a praticar, a realizar a Páscoa. Então, a Páscoa é essa festa judaica chamada Pessah, que significa passagem, né? Passagem, que significa, portanto, essa transição, essa saída do Egito em direção à terra de Canaã. E a Bíblia nos informa que Jesus, ele subindo para Jerusalém, ele foi propositalmente alguns dias que antecedia a chamada festa dos pães asmos, ou festa da Páscoa. No capítulo 22 de Lucas, está escrito assim: estava se aproximando a festa dos pães asmos, sem fermento, chamado Páscoa. Portanto, a festa dos pães asmos era a festa que a duração era 7 dias. 7 dias. A festa dos pães asmos era uma festa preparatória, onde as pessoas purificavam-se de toda contaminação. As pessoas faziam autoexame para fazerem uma reflexão sobre os seus pecados, sobre os seus atos, para estar, portanto, participando da Páscoa, não é? Aí diz o texto que o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei, está procurando o meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, um dos 12. Judas dirigiu ao chefe do sacerdote e aos oficiais da guarda do templo, entrou com eles como se poderia entregar Jesus. A proposta muito os agradou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu, ficou esperando a oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Então, tudo isso aconteceu aí, nesse momento da chamada festa dos pães asmos. Eles praticaram esse desatino, este escândalo, essa covardia, não é? De estar nesses dias procurando Jesus para matá-lo. Aí, diz o texto que ele estava, portanto, aguardando a hora certa para fazê-lo. No versículo seguinte desse texto, nós encontramos Jesus fazer a transição da Páscoa para a ceia. E ele fala assim: finalmente chegou o dia dos pães asmos sem fermento. Pães asmos sem fermento, sem contaminação, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro a João e dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde quer que a preparemos? Perguntou eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote d'água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta onde é o salão de hóspedes, no qual poderia comer a Páscoa com meus discípulos. Ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus discípulos reclinaram à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer.
Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Até que se cumpra no reino de Deus. Portanto, Jesus estava aqui sacramentando a transição da Páscoa para a ceia, onde ele, bem claro, fala para nós o seguinte, né? Eram os dias aonde preparava o Cordeiro Pascual. E nós que somos cristãos, nós celebramos a sua ressurreição e a sua morte com a seguinte conotação: Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. A nossa Páscoa, portanto, é Jesus. Muito bem, a Páscoa nos fala de morte e da ressurreição de Jesus. O Natal nos fala do nascimento de Jesus. A Páscoa celebra a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus. A festa do Pentecoste celebra a vinda do Espírito Santo para a igreja, né? E a festa dos pães asmos celebra a nossa purificação, nossa nova vida, seus fermentos do pecado e da maldade. O fato mais importante da humanidade, o marco de um novo tempo, de uma nova vida, a inauguração de uma nova dispensação, a parede que separava o homem de Deus, o véu que separava o lugar santo do Santíssimo, as profecias ditas pelos profetas do Antigo Testamento, estava sacramentando, estava cumprindo, estava sendo realizado conforme o que está aqui no texto sagrado. No início aqui, o pastor Anderson leu o capítulo 15 de Coríntios, onde fala sobre a doutrina da ressurreição. A base, o fundamento da nossa fé está na ressurreição de Jesus. Se não houvesse ressurreição, certamente não haveria salvação também. Se não houvesse ressurreição, certamente não haveria igreja de Jesus. Certamente não haveria evangelho, não haveria esperança e não haveria vida eterna. Então, tudo que nós falamos pertinente aí à vida eterna, à salvação, a perdão de pecados, restauração de vida, o fundamento está na ressurreição de Cristo. Este ato, esse acontecimento marcante em todos os anais eternos. Se nós fôssemos falar da semana que antecede, ou nos dias que antecedem a morte de Cristo, nós temos muitíssimos assuntos a falar. Foi cantada aqui essa melodia tocante que é a Via Dolorosa, a Via Sacra, caminho do horror. Esta via que hoje, nessa semana da Páscoa, se os cristãos tivessem todos fazendo a viagem corriqueira a Jerusalém, muitos estavam fazendo esse transcurso, mais ou menos de um quilômetro, 1.400 metros de distância do Forte de Joaquina até o Monte Caveira. Nesse transcurso tem muita história para a gente dividir, a gente colocar, a gente inspirar, a gente falar. Esse transcurso marcou a vida de muitas famílias, de muitas pessoas, de muitas nações. Antecedendo o dia, a Via Dolorosa, Jesus se encontrava, o texto diz, Jesus se encontrava no Getsêmani, orando com seus discípulos, numa quinta-feira, orando com seus discípulos, quando ele foi preso. Foi preso e passou aquela noite, uma noite de tortura, de agonia, de aflição, sendo que pela manhã, Jesus foi entregue a Pôncio Pilatos para decidir a sua sorte. Decidiu o seu destino. Pôncio Pilatos, diz o texto, a sua mulher falou, meu marido, cuidado com o que você vai decidir sobre este homem. Eu sonhei com ele essa noite. Então Pôncio Pilatos não teve coragem
de decidir o que fazer com Jesus e transferiu a obrigação para os judeus. Transferiu da seguinte forma: era a tradição daqueles dias, naquela festa chamada da Páscoa, os governantes, né, darem um prêmio, darem uma presente para um preso, libertando daquele dia. Dava para ele, naquele dia, podia escolher alguém dentre os presos e libertá-lo. Aí o Pôncio Pilatos aproveitou desse caso e sugeriu: olha, como é tradição de vocês, a gente pode libertar alguém nesse dia. Eu tenho uma alternativa. Vocês escolhem entre Barrabás ou entre Jesus. Qual que você quer que solte e qual que vocês querem que condenem? A multidão gritava bem alto: solte Barrabás e crucifica Jesus. Solte Barrabás e crucifica Jesus. Então, nesse trajeto da vida dolorosa, um dos beneficiários foi Barrabás, né? Esse homem que estava condenado pelas suas ações, pelos seus crimes, pela sua violência, as suas práticas dignas de prisão e condenação de morte de cruz. Então, na última hora, este homem teve o privilégio de ser livre e ser liberto por uma sugestão de Pilatos. E quando então dar essa oportunidade para Barrabás ser salvo, eles pegam a cruz de Barrabás. Barrabás, segundo o relato histórico, era um homem alto, forte, um homem alto e forte, um homem muito corpulento, enquanto que Jesus não tinha a estatura nem a corpulência de Barrabás. Então a cruz de Barrabás é uma cruz pesada, uma cruz, um caboclo muito forte, né? Então a cruz de Barrabás foi dada para Jesus carregar. Então deram a cruz de Barrabás para ele levar, porque Jesus não tinha cruz feita para Jesus. Não tinha. Jesus foi condenado na última hora. Jesus foi preso de noite, no ato mais injusto que se pode imaginar, sem nenhuma conclusão jurídica, nenhum ato jurídico, preso à noite, sem tempo de autodefesa, condenado sem nenhuma defesa, e na parte da manhã ele foi, portanto, já condenado, feito esse ato, e ele, portanto, toma o lugar de Barrabás. E essa história de Barrabás e Jesus é a minha história e a sua história. Nós somos os Barrabás que Jesus resolveu, na última hora, tomar a cruz que era minha e sua e levar por ele. Amém? Barrabás, portanto, esse foi este homem. A tradição diz que Barrabás converteu, tornou cristão, tornou seguidor de Jesus. E ele ficou tão emocionado que pediu para ser, do dia que fosse morto, se ele fosse morto por uma cruz, que ele não crucificasse cabeça para baixo, cabeça para cima, porque ele é indigno de morrer como seu Senhor morreu. Ele queria ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não merecia a morte como Jesus havia morrido. Então diz a história que Barrabás tornou um cristão, um seguidor de Jesus. Então os efeitos da cruz, do momento que antecede a morte de Jesus, foi tremendamente maravilhosa. Jesus foi entregue a Barrabás nas primeiras horas do dia de sexta-feira, 9 horas da manhã, ele já estava crucificado. Portanto, na parte da manhã, bem cedo, antes das 6 horas, fazia reuniões de condenar de Jesus sem nenhum tipo de defesa. Então, 9 horas da manhã, Jesus já estava crucificado ao lado de 2 ladrões, né? 2 ladrões que estavam também crucificados pelos seus crimes, pelos seus atos. E naquele momento de Jesus na cruz, lá com os 2 ladrões, os irmãos conhecem a história daqueles 2 homens, né? Aqueles 2 homens, um dizia assim: mas tu que diz que é Deus, que é Cristo, né? Liberta o Senhor e também nós.
Só diz que é poderoso, pode fazer o templo em 3 dias, liberta o Senhor também nós. Aí Jesus caladamente escutou as insinuações, e escutou os insultos daquele ladrão, enquanto que o outro disse: Senhor, eu sei que eu estou aqui porque eu mereço estar aqui. Eu estou aqui porque meus pecados me dirigiu, me condenou, e eu sou merecedor dessa cruz. Mas o Senhor não. O Senhor é um homem inocente. Agora, o Senhor lembra de mim quando o Senhor entrar em teu paraíso? Aí Jesus olhou para aquele ladrão e disse: hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Então aquele ladrão foi salvo na última hora. Graças a Deus, porque a oportunidade para a salvação até na última hora, né? Aquele ladrão é o exemplo das pessoas que podem ser salvas na última hora. Jesus na cruz de 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, portanto são 6 horas de crucificação, 6 horas de dor, de agonia, de aflição. Jesus sobre a cruz naquele momento tão marcante, né? Quando a cruz de Cristo ali, o Monte Calvário, o Monte Gólgota, foi o centro da atenção de toda a eternidade. Se foi um lugar onde os anjos, os serafins e os querubins estavam atentamente observando, era o Monte Caveiro, o Monte Gólgota, né? Na hora de Cristo crucificado. Diz o texto que meio-dia o céu escureceu, a terra tremeu, houve terremoto sobre a terra, sepulcros abriu, corpo de santo foram ressurretos e começaram o santo andando por Jerusalém. Aí às 3 horas da tarde, Jesus expirou. Às 3 horas, Jesus deu o brado de vitória. O brado de vitória é interessante que no brado de vitória de Jesus, quando a terra estremecia, os céus escurecia, o centurião que estava assistindo aquilo tudo olhou para Jesus e falou assim: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Aí Jesus, ele inspirou dizendo as palavras mais importantes. Eu podia aqui usar as 7 palavras da cruz, né? É uma mensagem muito bonita, mas eu digo a última mensagem, a última palavra de Jesus: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então ali estava realizado a maior obra, a maior bênção, a maior vitória já realizada aqui na terra, estava sendo feita na cruz do Calvário. Aí nós temos, meus irmãos, esta festa, portanto, que deu lugar à ceia do Senhor. A gente, quando pensa em Páscoa, a gente até tem alguns cumprimentos, né? Hoje mesmo fui cumprimentado por um vizinho do prédio, falei: Feliz Páscoa. Eu falei: a paz do Senhor para você. A paz do Senhor para você. Entrei no elevador, outra mulher falou: oh, Feliz Páscoa. Eu falei: que o Senhor lhe dê paz. Você, o que eu mais preciso é de paz. Eu falei: Jesus, dá essa paz. Muito bem. Então, a morte e a ressurreição de Jesus tem 3 momentos bem específicos, né? Nós temos a tristeza da sexta-feira. A tristeza da sexta-feira. Nós temos o silêncio do sábado, mas temos também a alegria do domingo. Amém? Glória a Deus. Nós temos, sem dúvida alguma, se eu fosse aqui falar sobre a tristeza da sexta-feira, eu não sou esse pregador com essa arte, mas muitos faria você chorar. Faria você chorar. Mas a tristeza da sexta-feira foi terrível. Foi lamúria. Foi algo marcante, insuportável para qualquer pessoa. O silêncio de sábado também foi algo tremendo. A expectativa do sábado
deixou muitos discípulos preocupados. Será que é verdade? Será que ele vai ressuscitar mesmo? Será que isto vai ser cumprido? Então a expectativa do sábado, o silêncio do sábado foi tremendo. Mas passou-se a noite de sábado, chega-se a manhã de domingo, e nós temos um anjo dando a mais importante nota, a mais importante mensagem, a mais importante sugestão, a mais importante informação nos céus, na terra, na eternidade e no inferno. A informação é esta: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Esta, portanto, é a nota mais interessante, é a formação mais guardada, mais desejada dos anjos em dar para a humanidade. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Portanto, a alegria do domingo inaugura para nós um novo dia, uma nova vida, uma nova aliança, um novo caminho, um novo e vivo caminho. A alegria do domingo alterou nossa vida nos dias de hoje. Até hoje, nós vivemos sob os benefícios, os efeitos dessa gloriosa ressurreição. Estamos aqui há mais de 2000 anos, celebrando, alegrando nos benefícios, no efeito da gloriosa ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo responde tudo e resolve tudo, tanto no presente quanto no passado e no futuro. Tudo que diz acerca de salvação, perdão de pecado, vida eterna e coisa que relaciona com Deus. Tudo que o homem pensar é dessa matéria de vida espiritual. A ressurreição resolveu tudo e responde tudo. A ressurreição é a prova cabal que Deus aceitou no ato, na obra de Cristo na cruz do Calvário. Aceitou todas as suas exigências para me aceitar, eu e você, na sua presença, né? A exigência quanto à santidade, a exigência quanto à justiça. Deus, tudo isto Ele encontrou em Cristo, né? Então, quando eu vou até Deus, Deus não vê a mim, Deus não vê a minha pessoa, Deus não vê as minhas qualidades, Deus não vê os meus pecados, Deus não vê os meus méritos, mas Deus me vê em Jesus. E em Jesus eu sou amado de Deus. Em Jesus eu sou aceito por Deus. Em Jesus Deus me permite estar em sua presença. Em Jesus eu tenho tudo que Deus deu para Ele, eu tenho em Jesus. Nele eu sou herdeiro, nele eu sou filho, nele eu sou co-participante, nele eu também morri, mas também ressuscitei com Ele. Aleluia! A ressurreição de Jesus é a vitória do império da morte, é a vitória sobre o poder e toda potestade maligna, é a vitória contra toda a condenação do pecado. A ressurreição de Jesus é o meu e o seu passaporte para a eternidade. Amém? A ressurreição de Jesus é o nosso passaporte para a eternidade. Um dia nós haveremos de entrar nos umbrais de eterno, os umbrais eternos, e se há um porteiro nesses umbrais e perguntar qual que é a sua senha: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Agora, meus irmãos, ainda há pessoas, há muitas pessoas, há milhares de pessoas que não acreditam nisso, que duvidam disso, que não aceitam isso, que são críticos disso. Pessoas que contestam e opõem essa verdade, mas muitas pessoas.
E pessoas que tornam a ressurreição de Jesus um mito, algo que não é verdade, algo inútil e algo inoperante na sua vida. Há aqueles aí que querem encontrar Cristo na sepultura, né? De vez em quando a gente assiste alguns documentários que estão ainda procurando os ossos de Jesus no seu sepulcro. Estão tentando encontrar o DNA de Jesus entre os mortos, sepultado nos vários cemitérios de Jerusalém, né? Há muitos que não conformam, não atendem, não conseguem atender, não aceita a ideia, não aceita a notícia, não aceita a informação, não admite o sepulcro vazio. Não admite o sepulcro vazio. O sepulcro vazio é a diferença do cristianismo com todas as outras religiões. Sepulcro vazio é a diferença de nós como cristãos de todas as outras religiões, né? Portanto, ainda homens e mulheres procurando Cristo entre os mortos. Procurando Cristo entre os mortos. Mas, meus irmãos, Ele já ressuscitou. Ele vive para todo sempre. E a sua ressurreição é o fundamento da minha fé, da sua fé, da nossa esperança. É o fundamento da nossa confiança, que Ele vive e está vivo para todo sempre. E nós estamos aqui celebrando, portanto, o Cordeiro de Deus, que foi morto para tirar os pecados. Mas nós estamos celebrando o Cordeiro que foi morto, mas que reviveu e vivo está para todo sempre. Glória a Jesus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, tenho vida com Deus. Porque Ele vive e sou salvo. Capítulo 15. Eu tenho que conter aqui, porque eu tenho um tempo bem curto para falar hoje, tem algumas coisas para acontecer. Mas eu queria ler com você aqui, preciso ler o capítulo 5 de Apocalipse. Fala assim: então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro de forma de rolo, escrito de ambos lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos, de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então um dos anciões disse: não chore, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um tinha uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantavam um cântico novo. O cântico é esse: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com os teus sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor para todo sempre. Glória ao Senhor. Aleluia, aleluia. Esta é a nossa notícia, que sempre é para nós novidade, né? Quando os irmãos cantavam as músicas aí, celebrando esse dia, o coração da gente derrete, né?
Ainda falar da ressurreição de Jesus faz os nossos corações aquecer. Ainda falar da ressurreição de Jesus faz os nossos olhos lagrimar. Ainda falar de Jesus, da ressurreição de Jesus, faz nós levantar a mão para o céu e dizer: glória a Deus, porque a minha vitória está selada, a minha salvação está garantida, a minha eternidade está garantida, porque Jesus ressuscitou e vivo está para todos sempre. Amém, amém e amém. Aleluia. Fiquemos de pé.